Esse livro não foi escrito para pessoas estagnadas, pois a força dinâmica está explícita do começo ao fim da obra. Cada capítulo foi concebido com a bênção do sagrado tridente de Exu, pois sem essa força talvez os conhecimentos não tivessem explodido o círculo interno e vazado para preencher novas cabaças. Isso é um tanto quanto inusitado, haja vista que o conhecimento é algo perigoso para muitas pessoas, principalmente para aqueles que usam da fé e das manifestações religiosas para se tornarem semideuses na Terra, exigindo pompas que nenhum ser humano merece. A Quimbanda é a religião da liberdade, pois dentro de seus espaços as pessoas podem usufruir da sabedoria, agregar conhecimentos e expandir a mente. Certamente os temerosos tradicionalistas irão tentar afastar as pessoas desse livro, pois nenhum manipulador deseja pessoas com senso crítico em seus terreiros. Uma gota do veneno da serpente pode contaminar milhares de pessoas, fazendo com que se tornem ferozes buscadores, opositores, combatentes e por vezes arautos de uma nova era, e isso certamente destruiria toda a estrutura de uma instituição estagnada. Nenhuma pessoa livre aceita respostas vagas, pois a pá do primeiro coveiro insiste em cavar covas mais profundas e buscar respostas mais concisas. Chegamos a um tempo onde os livros dos copistas deixaram de exercer controle sobre as pessoas e a busca espiritual deixou de ser baseada nas sandices. A Quimbanda brasileira grita, através de novas notas, os antigos ensinamentos. Certamente o Senhor do Archote nos forneceu luz para que pudéssemos discernir o real do fictício e nos tornássemos opositores das mentiras. Acreditamos que a verdadeira Quimbanda é luciferiana, mas esse ponto deixaremos os adeptos e demais leitores decidirem. Introdução. Quando decidimos seguir pelas vias mais subversivas e racharmos o coité com a pressão vinda da área exterior ao tradicional, tínhamos a ideia de que muitas pessoas não concordariam com nossa forma de ler a Quimbanda. Em verdade, não nos preocupamos com o que estava institucionalizado e sim com as mentes desgarradas, aptas ao recebimento de novos parâmetros e que certamente incomodariam o estado confortável de certas instituições. Não vivemos pelo que está saturado, pois acreditamos que as asas de vossa santidade maioral desejavam que as trombetas fossem soadas, e dessa forma, nos elegeu para sermos uma dessas notas sem som. Não se trata de arrogância, mas de luta, guerra e conquista. Levantamos a bandeira da Quimbanda sob o manto negro e esperamos resultados concisos, pois chega a hora dessa religião tão grandiosa assumir seu lugar de direito em nome de todos que formaram a sua história, em nome dos que foram escravizados, mortos, torturados, mutilados, estuprados e sodomizados pelos representantes do falso Deus. A porta de entrada para o reino dos Exus é larga, porém, suas vias são como buracos estreitos onde o desesperado não conseguirá passar. Isso porque o conceito que a grande massa possui sobre Exu está longe de ser um guia para as vias evolucionistas. Exu é um caminho, um grau, um título e o contínuo estado de movimento. Exu é o constante estado de guerra externa e interna, o positivo e o negativo, o começo e o recomeço, pois o fim não nos pertence. Exu ultrapassou as esferas religiosas, não é escravo de nada nem de ninguém, possui uma individualidade conectada ao todo e pode nos levar além das formas. Os grandes objetivos desse livro consistem em despertar e quebrar grilhões. O despertar ocorre através da demonstração de outra visão acerca do tema, onde o outro lado da moeda vai gritar e mostrar novos caminhos e formas de pensamento. A quebra de grilhões visa retirar o poder mítico da mão de certos manipuladores que inventam coisas sem vivenciá-las. Que fique claro que não somos contra outras religiões afro-brasileiras, apenas temos nossa própria forma de ação, pensamento e conduta. Acreditamos que os verdadeiros dirigentes encontrarão nessas linhas muitos esclarecimentos, assim como nós também esclarecemos muitas dúvidas em artigos e livros de outros autores. Somos a favor do contínuo estado de aprendizado que nos fornecerá subsídios para nos reconstruirmos continuadamente. Glorificamos nossa história, amamos nossos antepassados e respeitamos todas as crenças e mitos trazidos pelas suas raízes. Com base nesse respeito é que temos a certeza que nossa forma de pensamento e ação será respeitada pelos verdadeiros praticantes do culto a Exu. Esse livro não é apenas um guia para os adeptos da Quimbanda, mas uma fonte de pesquisas que certamente despertará nas pessoas inteligentes e pensantes conexões dantes não vistas. A limitação espiritual imposta afastou dessa senda muitas pessoas sedentas pelos caminhos de Exu que tentaremos resgatar através das chaves que estão explícitas e implícitas em tais páginas.
Escrevemos o livro em terceira pessoa porque não queremos enaltecer o ego e sim repassarmos ao leitor a ideia de que ele ou ela não está sozinho na busca, e que existem pessoas que já foram insatisfeitas e forçosamente tiveram que frear suas evoluções para não ofuscar o brilho de outras pessoas. Quantos irmãos e irmãs estão se desenvolvendo em outras religiões pela falta de dirigentes capacitados que entendam sua energia e espiritualidade? Até quando veremos legítimos quimbandeiros dentro de terreiros de outros segmentos afro-brasileiro pela falta de uma casa-templo de quimbanda? Por que tanta vergonha em levantar a bandeira da quimbanda? A quimbanda brasileira é uma fonte de conhecimento inesgotável e temos muito que aprender com essa expressão religiosa onde os espíritos são fontes vivas de sabedoria oculta que devem ser protegidos da ação dos profanos a toda a custa. Por isso, o rabo e os chifres não podem ser retirados desses seres, pois são formas de repelirmos a cultura agressiva e condicionante que domina nosso mundo. Nossas máscaras são aterrorizantes para a massa desinformada e apenas o forte de coração deseja retirá-las e enxergar os traços de nossos rostos. Por isso, tão poucas pessoas se atrevem a desvincular o culto da quimbanda dos demais cultos afro-brasileiros, comodismo, estagnação e aceitação. Poucos foram os que tiveram coragem de lutar contra o sistema escravista no passado e como tudo é cíclico, na atualidade não seria diferente. As pessoas tendem a seguir conforme os fluxos ditados pelas correntes energéticas ditatoriais e não conseguem escapar de tais forças, pois seus espíritos são condicionados a temer o lado obscuro que carregam em suas próprias essências. Vivem com medo de pecar e ofender um sistema que diariamente nos ofende e peça contra nós. Por isso entendemos que o mundo evoluiu, mas a escravidão ainda é latente. Toda fonte é fruto da erupção de forças subterrâneas. Entendemos que a quimbanda é um sistema eclético em razão do encontro de muitas forças subterrâneas que alimentam a mesma fonte. As culturas indígenas, negras e europeias se fundiram em um turbilhão de energias. Não existe mais a divisão dessas culturas, afinal, são águas que se misturaram e emergiram no Brasil. Tudo que posteriormente nasceu nessas culturas foi escoado para o lençol freático que alimenta as águas da quimbanda. Então, devemos compreender dentro dessas três culturas raízes o que foi produzido, o que é e o que será alimenta indiretamente nossa tradição. Isso torna o sistema muito amplo e apto a receber pessoas com direcionamentos religiosos diversos. Também nos ajuda a compreender lacunas que existiam dentro do culto, haja vista que nos apropriamos de certos nomes para, dentro de um sistema comparativo, nomearmos algumas energias. Então o adepto compreende que determinados nomes são apenas nomes, formas de compreendermos a ação da força evocada ou invocada nas ritualísticas. Outro ponto que deve ficar muito claro é que quimbanda e quimbanda não são o mesmo culto. Entendemos perfeitamente que os portugueses transliteraram a palavra africana e trocaram o K por Ku, mas a quimbanda possui um panteão próprio, e apesar de ser uma fonte primordial da quimbanda brasileira, não é a mesma via. A troca do K pelo Ku simbolizou a marcação de uma série de influências que modificaram o sentido original. Foi um marco que dividiu, corrompendo a tradição original e dando início ao culto que aterrorizou e aterroriza as mentes fracas até a atualidade. A ideia da quimbanda como sendo uma via de magia negra não está completamente errada, pois se partirmos do pressuposto que a magia negra é o conjunto de práticas imersas na ciência da corrupção, os entendimentos se alinham. Porém, a magia da quimbanda não consiste em apenas praticar atos nocivos, pois para nós o ato de destruir estruturas que atrapalham o desenvolvimento e a evolução dos adeptos e de todos os que procuram os feiticeiros dessa arte é fundamental. A doença, a solidão, o desespero, a violência, os acidentes, a depressão, a raiva, o desinteresse, os caminhos fechados e os problemas sentimentais são armadilhas que o sistema vigente regido pelo falso Deus nos impõe para que continuemos alimentando as correntes energéticas escravistas através da nossa fé e das nossas orações. Dessa forma, ao trabalharmos para retirarmos essa pressão, estamos combatendo e agindo contra as barreiras impostas, como entraves desse sistema. Outro ponto marcante nessa obra é desmistificar o conceito de que a quimbanda é a mão esquerda da Umbanda. Que nos desculpem os umbandistas que creem nessa falácia, mas a quimbanda é um culto religioso desprovido de dupla via, ou seja, não existe divisão entre bem ou mal, direita ou esquerda e céu e inferno. A quimbanda brasileira é a arte de evocar ou invocar espíritos dos mortos que ascenderam através dos conhecimentos esotéricos ocultos e burlaram a lei de reencarnação para
Item amparar os espíritos semelhantes que ainda encontram-se presos no invólucro material. Item incitar o fogo do conhecimento através da contínua busca. Item originar o autoconhecimento e a intuição. Item estorvar o crescimento dos sistemas coligados ao falso Deus. Item promover a verdade acerca do mundo dos mortos. Item preparar os espíritos afins para a comunhão com a energia primeva. Para que esse contato seja verdadeiro, a Quimbanda desenvolveu alguns sistemas que conectam vivos e mortos. Esses sistemas baseiam-se na recriação de um microcosmo dentro de um vaso que chamamos assentamento. A partir desse momento, o espírito assentado deixa de ser um mero falangeiro e torna-se um mestre pessoal, responsável pelo desenvolvimento do adepto. Esse conceito já demonstra que os espíritos são autossuficientes e podem, através do contato com os demais reinos e legiões, sanar todos os problemas materiais e espirituais dos adeptos. Um adepto não precisa ter muitas linhas para se desenvolver e sim, um único e grandioso mestre que corra todos os reinos e o ampare em sua jornada. Quimbanda é o culto dos justos, pois nossa justiça está diretamente conectada com nossos anseios e necessidades. É o culto de verdade, pois faz com que os adeptos ultrapassem barreiras morais e dogmas religiosos em busca de respostas concisas. É um culto de amor, pois quem não ama seus antepassados não é digno de tê-los. Mestre Boligto, Ensaios Pessoais, 1993. Tudo o que está escrito nesse livro segue as palavras descritas acima. Foram muitos anos de dedicação e estudo para chegarmos às conclusões compartilhadas nesse livro, e isso torna objeto de devoção e dedicação. Se as garras de VS nos tocaram para iniciarmos esse processo, que soem os tambores, as sinetas, os cachixis e as palmas, enfim, que sejam usados todos os meios para alcançarmos a glória para o reino de Maioral. A Quimbanda renasce todos os dias em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, pois é uma expressão religiosa brasileira, formada pela terra, erva, sangue, lágrimas, suor e força daqueles que jamais beijaram o chão onde a cruz foi erguida. Nessa singela obra saudamos aqueles que verdadeiramente não fugiram à luta e nem temeram a própria morte. Pelas 7 estrelas que escurecem o firmamento, pelo despertar dos gigantes que adormecem abaixo dos vulcões, pelas lágrimas de sangue que escorrem dos meus olhos, estarei sempre em ti, jorrando as águas adocicadas do eterno saber. Sou a volúpia do teu espírito enegrecido e as sensações de prazer que vives em tuas vitórias. Sou o anoitecer dos amantes e a harpa dos iludidos. Sou o princípio e o fim dos poucos que possuem espírito. Sou a águia negra que te enxerga do alto e a serpente invisível que lhe espreita em todas as horas. Sou a coroa e o cetro. Sou maioral de todos os infernos. Os pilares do culto. Nossa visão sobre a Quimbanda. Brasil, terra formada por muitas etnias, local escolhido por antigos deuses para uma fusão sociocultural, onde as raças se misturaram formando novos credos e cultos, onde ameríndios, africanos e europeus deixaram a rigidez de suas formações primárias e deram vazão ao novo, ao desconhecido e ao desbravador. Uma região abençoada e amaldiçoada foi a terra fértil que capacitou a formação de uma corrente evolutiva de tamanha grandeza que deixa marcas no mundo inteiro. A Quimbanda. Quimbanda e Quimbanda são formas gráficas similares. Entretanto, apesar de serem homófonas e possuírem a mesma raiz, o curso histórico fez com que cada uma delas assumisse um caminho e uma identidade própria. Quimbanda é uma palavra de origem africana, mais precisamente da língua quimbundo, bantu, que significa sacerdote da arte de curar. Possivelmente, essa expressão seja a junção de Quimbanda. Sob tal prisma, o Quimbanda era o alto sacerdote curandeiro e conselheiro que evocava e invocava os espíritos para sanar os problemas carnais e espirituais dos membros de suas tribos. A palavra Quimbanda é similar à palavra Nanga, também de origem bantu, entretanto no dialeto Kikongo, o curandeiro das ervas que carrega a sabedoria e o conhecimento, o sacerdote que consegue comunicar-se com outro mundo. Ambas as palavras simbolizam o sacerdote curandeiro, fitoterapeuta, conselheiro, interventor, aquele que se comunica com os espíritos em prol de seu vilarejo, seu povo e todos que os procuram. Entretanto, a palavra Quimbanda também se confunde com a própria religião bantu praticada em partes de Angola e no Brasil. A Quimbanda, assim como outros cultos afros, veio ao Brasil através do processo escravista.
Ao longo dos séculos XV e XVI, Portugal exerceu um forte domínio em alguns locais da costa africana através de feitorias e pelo meio desses pontos iniciou seu obscuro comércio. Como a escravidão já era uma prática existente entre as próprias tribos africanas, não tardou para que os conquistadores portugueses estabelecessem vínculos comerciais com autoridades locais e firmassem lucrativos acordos. Dessa forma, o negro adentrou na Europa, nas ilhas caribenhas e no território brasileiro. Os escravos capturados na África eram prisioneiros de guerra, feiticeiros, assassinos, adúlteros, ou nos casos mais graves, indivíduos trocados por chefes tribais ou penhorados por dívidas. A procedência dos escravos cursava toda a costa oeste da África, ocorrendo por Cabo Verde, Congo, Quilua e Zimbábue. Eram divididos em 3 grupos: sudaneses, guinenos-sudaneses muçulmanos e bantus. Destaca-se esse último grupo por serem os mais numerosos, e segundo alguns relatos de senhores de engenho, os mais pacíficos e adaptados aos trabalhos, em contraparte aos de origem sudanesas considerados mais fortes e inteligentes, porém, com intensas tendências às revoltas. O negro aportou em terras brasileiras e junto vieram diversas espécies de sacerdotes, todavia, conjuntamente aportaram os temidos muloges e os nodóis. Ao contrário dos quimbandas, esses não eram sacerdotes de cura e equilíbrio, eram feiticeiros necromantes, por vezes mercenários, que conheciam as artes mais temidas oriundas de um tempo que não conseguimos datar. Segundo o dicionário de Quimbundu português de Antônio de Assis Júnior, muloge é feiticeiro, condutor das forças ocultas maléficas, Quimbundu. O povo africano que estava em solo brasileiro teve um árduo processo de adaptação. A ação escravocrata trouxe ao Brasil milhares de africanos e dezenas de nações aportaram e foram distribuídas como mercadoria por todo o território. Tudo era novo, inclusive a condição de escravo. Obviamente, muitos se revoltaram com tal situação e assim que podiam fugiam de seus cativeiros mata adentro. Outros, mesmo revoltados, acabaram aceitando a escravidão e procuraram camuflar ou sincretizar suas crenças com a cultura dominante, cristita europeia. E, por fim, existiram os negros que realmente se converteram e aceitaram seu destino de forma mais pacífica. 3 comportamentos ocorreram concomitantemente: a revolta, a aceitação parcial e a aceitação completa. As convicções religiosas dos escravos eram, entretanto, colocadas a duras provas quando de sua chegada ao Novo Mundo, onde eram batizados obrigatoriamente para a salvação de sua alma e deveriam curvar-se à doutrina dos seus mestres. Pierre Fatumbi Verger, Orixás, deuses iorubas na África e no Novo Mundo. Nosso foco está direcionado aos negros cuja aceitação foi parcial e principalmente aos que se revoltaram contra o sistema. Como o Brasil colônia era uma terra de grandes dimensões e distante do reino, Portugal, a vigilância da Igreja não foi tão intensa quanto era na Europa. Isso deu margem para um desapego aos costumes cristãos e um fortalecimento do sincretismo entre os povos. O negro africano encontrou em terras brasileiras uma cultura local que também passou por árdua perseguição: os povos indígenas do Brasil. Descendentes de linhagens de caçadores da América do Norte que atravessaram via Istmo do Panamá, segundo estudos publicados por órgãos oficiais do Brasil, encontram-se em terras sul-americanas há pelo menos 7.000 anos. Com raízes culturais muito profundas e um sistema de crenças baseado na natureza, fauna e flora, nos espíritos ancestrais, no poder das ervas e na vida após a morte, os índios tinham na figura dos pajés, xamãs, um elo de conexão entre o mundo visível e o invisível. Pajés eram seres que entravam em transe, às vezes estáticos, e se comunicavam com seres celestes através de invocações e evocações. Esses feiticeiros tinham poder sobre os animais e espíritos da floresta, eram sacerdotes médicos que trabalhavam com forças fitoterápicas e suas palavras eram respeitadas como leis dentro das tribos. Um pajé exercia a mesma atividade que um quimbanda. Toda a história que envolve os índios no Brasil é controversa, pois todos os documentos que retratam a época do Brasil colônia são tendenciosos e manipuladores. Mesmo que esse livro seja direcionado a quimbanda, temos de traçar uma linha histórica para que todos compreendam os enlaces que geraram a religião. É sabido que os padres jesuítas foram os primeiros a ter contato direto com os índios. Esses arautos da cruz nada mais eram do que soldados em missão da Igreja Católica,
pois atendiam à função de controladores das almas em prol do fortalecimento do Estado e impediam os avanços da reforma protestante. Esses padres tinham por objetivo ensinar a língua portuguesa ou espanhola, edificar escolas e principalmente transmitir a fé católica e os costumes europeus. Essa prática ocorreu em território brasileiro, africano, chinês e indiano. Países católicos trouxeram junto com os navios desbravadores os sacerdotes, os quais tinham a missão de expandir a fé para essas novas terras. Encontraram sociedades nativas com costumes totalmente diversos, ou como diria o antropólogo Lévi-Strauss, os europeus encontraram outra humanidade. Os padres jesuítas combatiam as práticas nativas instituindo uma cultura ao pecado. Nudismo, poligamia, as práticas religiosas, o canibalismo, enfim, toda cultura e tradição indígena sofreu inúmeras tentativas de persuasão antes da perseguição propriamente dita. Entretanto, parte do povo indígena impôs restrição, através de batalhas sangrentas, a essa invasão. A história relata que a relação entre índios e europeus teve fases muito diversas. A princípio, os europeus acreditavam que os índios eram facilmente manipuláveis, e quando perceberam o poder de embate, entenderam que deveriam atacar o âmago das tribos, ou seja, corromper os dirigentes, caciques. Como as etnias indígenas viviam em constante guerra intertribais, os europeus se aproveitaram para estabelecer relações proveitosas e garantir espaços e tratados comerciais favoráveis. Como a França e a Espanha disputavam territórios com Portugal, a aliança com os índios ocorreu em ambas as partes e tribos rivais se enfrentavam em nome dos reis da Europa. Podemos ver isso no incidente histórico denominado a Confederação dos Tamoios, em 1575, onde 2.500 índios foram chacinados pela coroa portuguesa. Algumas dessas tribos praticavam a escravatura e, quando seus inimigos caíam em mãos opostas, se tornavam objetos de troca. Toda uma nova política foi feita através dessas alianças. Os caciques foram o grupo escolhido para aprender a escrita e a leitura. Eram doutrinados pelos ditames religiosos e agiam em suas tribos como propagador da religião. Essa tática funcionava muito bem e facilitava o processo de conversão. Além disso, muitos índios, na fase de infância, eram mandados à metrópole portuguesa para serem educados e retornarem ao Brasil como espelhos, referência de como os demais deveriam ser. Toda essa destruição cultural fez com que a identidade dos índios fosse acabando. 2 séculos de Igreja Católica dizimou milhares de anos de tradições enraizadas. O que resultou da pregação jesuítica não foi, porém, um índio convertido, mas um índio subjugado, domesticado, que vendo desmoralizados os costumes a que estava arraigado, sem ter assimilado a fé que quiseram impor, não encontravam nem forças para viver. Berta G. Ribeiro, O Índio na História do Brasil, Editora Global, 2009. A educação é exatamente isso, uma maneira de transmitir esse modo herdado e a maneira inata de se viver. O homem é o todo de suas relações, pois recebe as mesmas influências arquetípicas que todos os homens de seu grupo social recebem, mesmo sendo individual e possuindo características únicas. Se perder essa participação arquetípica de seu mundo, o homem está morto, mesmo que não fisicamente, ele agora é um defunto que não possui mais funções perante a vida. O mito cristão contra Guaixará e os outros diabos. Educação e Conversão século XVI e XVII, Sade Carnot, Piracicaba, SP. 2006. Nessa história toda sabemos que ocorreu a escravidão de negros e de índios em terras brasileiras. A Igreja foi uma instituição omissa que permitiu a compra e venda de prisioneiros e que contribuiu com o declínio e destruição de muitas etnias indígenas. Alguns alegam que a Igreja repudiava a escravidão, e existem até bulas papais sobre o assunto, outros que a Igreja legitimava a escravidão. Certo é que, independente de documentação histórica, a Igreja esteve presente durante esse período e não são poucos os relatos de atrocidades e castigos físicos que a própria impingiu em negros, índios e nos próprios europeus. A ação de catequese era uma via de 2 mãos, pois diminuía a ferocidade dos nativos e facilitava a ação do Estado, Portugal, no processo de colonização. A visão acerca dos índios foi um tanto quanto diferente da dos negros, pois os colonos alegavam que eram indolentes, preguiçosos e que não tinham resistência a algumas doenças. Outros alegaram que os índios escravizados eram como animais selvagens e preferiam morrer a trabalhar.
Certo é que o comércio de escravos africanos movimentava dinheiro à metrópole, algo que o indígena não fazia e, por tal vantagem, acabou suplantando o escravismo indígena no Brasil e institucionalizando o tráfico negreiro. Podemos afirmar que o contato entre negros, índios e colonizadores foi muito intenso. Um verdadeiro caldeirão cultural borbulhava em terras brasileiras onde deuses e deusas se fundiam numa velocidade dantes nunca vista, e novas religiões ou novas formas de culto às antigas religiões nasceram dessa fusão cultural. Entretanto, um espírito, dantes não cultuado pelas culturas nativas, despontava como açoite dos costumes religiosos cristãos. Seu nome era Diabo. O Diabo na África. O continente africano sempre foi objeto de cobiça e disputa pelos povos. A história marca como princípio o estabelecimento dos povos fenícios por volta do século X a.C. posteriormente, gregos, romanos, vândalos, árabes e, por fim, entre os séculos XIII e XIV, os estados formados na Europa. Toda essa influência certamente moldou muitos aspectos religiosos. Entretanto, focamos no período de colonização europeia, pois foi quando as palavras diabo, demônio, Satanás, Beelzebute e Lúcifer adentraram efetivamente nesses territórios. Junto aos primeiros exploradores colonizadores europeus que fizeram suas incursões na África, estiveram sacerdotes cristãos, missionários. O primeiro impacto que os mesmos tiveram ao encontrarem os povos nativos foi que aquela terra era regida por forças malignas e que transpirava pecado. Temperaturas elevadas, pessoas negras, nudismo, poligamia, grandes animais selvagens, território hostil e deuses cultuados com sacrifício animal. De todos os deuses africanos, para os sacerdotes cristãos todos eram formas atrasadas, destacou-se Ezu. Esse deus de origem iorubá é o princípio da comunicação entre o Ai, astral, e o Orum, material, dos homens e dos deuses. Simboliza o crescimento, a mudança e a força dinâmica de toda a criação. Entretanto, esse deus, chamado pelos povos Fons de Elegbara, representava a força motriz dinâmica e, dentre seus símbolos, destacavam-se as formas fálicas associadas às atividades sexuais. Foi exatamente isso que mais escandalizou os primeiros exploradores e sacerdotes missionários. Sangue de sacrifício, pessoas de pele negra, ambiente selvagem e por vezes hostil, nudismo, falta de concepção de pecado e um deus fálico que regula toda essa força. Resultado: Ezu era o Príapo africano, uma das formas de Satanás e seus anjos caídos, e, consequentemente, o ódio, maldade e perversidade que iam de encontro ao misericordioso Deus cristita. Os negros reconhecem em Satã o poder da possessão, pois o denominam comumente Elegbara, isto é, aquele que se apodera de nós. Pierre Boucher, La Côte des Esclaves et le Dahomey. Paris, 1885. O chefe de todos os gênios maléficos, o pior deles e o mais temido, é Exu, palavra que significa o rejeitado, também chamado Elegba ou Elegbara, o forte, ou ainda o Gongogó, o gênio do bastão nodoso. R.P. Baldwin, Fetishisme e Fetichos. Dentro do próprio território africano, antes do negro ser escravizado para as terras do Novo Mundo, Ezu, assim como Elegbara, correlato Fon, foi considerado propagador do mal, das doenças e discórdias. Dessa forma acabou se tornando uma espécie de bode expiatório dos locais. A frase Exu Eliot Mi, Exu que me impeliu, começou a ser usada pelo povo como desculpa por erros praticados. Esse conceito de que forças malignas impingem o homem à realização de atos fora dos padrões aceitos já era o preâmbulo da grande influência da Igreja Católica. O diabo brasileiro. Como citado anteriormente, a grande maioria dos negros que vieram na condição de escravos já possuíam um entendimento acerca da dualidade e do embate existente entre ambas as forças, onde de um lado estava Deus e do outro o diabo. O que eles não imaginavam é que a pressão exercida pelos colonos capturasse suas religiões nativas e as colocasse na mesma posição, ou seja, de um lado Orixá e do outro Exu. Isso foi se entranhando de tal forma no Brasil colônia que não existia mais uma identidade desprovida de influência. Exu, Bará ou Elegbará é um santo orixá que os afro-baianos têm grande tendência a confundir com o diabo. Tenho ouvido mesmo de negros africanos que todos os santos podem se servir de Exu para mandar tentar ou perseguir a uma pessoa.
Em uma altercação qualquer de negros, em que quase sempre levanta uma celeuma enorme pelo motivo mais fútil, não é raro entre nós ouvir-se gritar pelos mais prudentes: fulano olha Exu. Precisamente como diriam velhas beatas: olha a tentação do demônio. No entanto, sou levado a crer que esta identificação é apenas o produto de uma influência do ensino católico. Raimundo Nina Rodrigues, O Animismo Fetichista dos Negros Baianos, Rio de Janeiro, UFRJ Biblioteca Nacional, 2006. Em contrapartida, os índios, que tiveram enorme contato com a cultura cristita, também já haviam absorvido muitos conceitos. Como os cristãos europeus entendiam que a única fé verdadeira era no seu Deus e seus ídolos, tudo que fugia desse orbe era considerado maligno. De uma forma ou outra, houve um embate, uma luta dos nativos que não aceitavam essa nova forma de culto, esse novo Deus, e os sacerdotes que apenas ilustravam a salvação da alma e não curavam doenças e faziam outros sortilégios que os pajés costumavam fazer. Como o homem europeu vivia a dicotomia entre o bem e o mal, um dualismo resultante dos séculos de imposições cristitas, transpirava o medo de ser influenciado pelas forças malignas que tanto embasavam em suas pregações. Quando se viam diante a líderes tribais ferozes e contrários à instalação de seus mitos em terra nativa, tornavam-se presa. O jogo psicológico dos antigos foi o início da tradição que veio se tornar a quimbanda, ou seja, a oposição usou da própria limitação cristita para programar o medo e a aversão. Existiam índios revoltados que criavam núcleos de resistência dentro das matas, longe do homem branco português, pintavam seus corpos de vermelho, sementes de urucum, ou preto, cinzas ou gemoúna, fumavam, bebiam seus preparados e alguns comiam carne dos inimigos, principalmente os tupinambás. Morriam e não eram convertidos, defendiam seus espaços e suas famílias, honravam seus deuses e seus mortos. Erguiam totens com crânios, partes humanas e animais, impingiam medo nos seus perseguidores e propagavam lendas que eram verdadeiros pesadelos. Por conhecerem a fé e os pontos fracos de seus inimigos, usavam essa camuflagem para se proteger. Isso não impedia que índios de outras tribos submissas à coroa levassem os caçadores portugueses a esses refúgios para matar e escravizar os rebeldes. Os negros e os ameríndios fundiram suas culturas dentro de um árduo processo, ora nas batalhas em que ficavam de lados opostos, ora nos cativeiros em que eram mantidos como escravos. As culturas foram se moldando e, mesmo com a enorme problemática de reconhecimento, a religião também. Contudo, os povos acabaram se fundindo. Esse intercâmbio movimentou todo um novo conhecimento acerca da fauna, flora, dos deuses nativos, dos deuses africanos e de suas relações com os ícones cristãos. A quimbanda brasileira acredita que em determinados momentos os negros e os índios se associaram para promover as fugas das senzalas, pois os índios eram profundos conhecedores das matas. Os fugitivos corriam pela mata adentro para locais bem distantes dos centros onde ocorria grande concentração de escravos, e após escolher um local apropriado e protegido, fundavam vilarejos para abrigar os negros e índios rebeldes. Assim como existiam índios que eram submissos e apontavam as localidades das tribos rebeldes, índios e mestiços, descendentes de brancos e índios, faziam o papel de algozes desses negros fugitivos. Alguns vilarejos rebeldes, mais tarde denominados como quilombos, abrigavam não só negros e índios como também brancos fugitivos, mulatos e cafusos. Descendentes de índios e negros eram vistos como escória social pelos conservadores portugueses. A religião, dantes podada por colonos e anteriormente pelos jesuítas, volta a existir, mas com algumas características novas herdadas do sincretismo motivado pelo intenso processo de fusão cultural, pois dentro de um mesmo espaço muitas vezes existiam descendentes de diversas nações. Dentro desse processo de fuga e criação dos quilombos, os quimbandas e outros sacerdotes e sacerdotisas afro exerceram um papel fundamental, curavam os negros mutilados, doentes e em trabalho de parto, eram conselheiros e mantinham a chama da fé acesa, lutavam contra os grilhões dos senhores de engenho e procuravam facilitar a ida dos negros para os vilarejos ocultos, muitas vezes usando seus poderes contra os capatazes que guardavam os escravos. Dentro da tradição oral, é dito que esses quimbandas faziam os guardas dormirem e ofertavam a pambungila cachaça e fumo para que abrisse os caminhos para as fugas, protegendo os negros ao longo da jornada. Certo é que todos os deuses africanos correlatos de Exu passaram pelo mesmo processo de demonização,
Entretanto, a figura Diabo Exu também foi fruto de outros sincretismos. Dentro dessa massa formadora do diabo brasileiro destacam-se os representantes das culturas africanas Bantu, Pambungila, Aluvaiá, Mavile, dentre outros, Ifon, Elegbara, da cultura indígena os Guarani, Curupi, deus da sexualidade, e Tupi-Guarani, Anhangai-Tissé, deus e deusa das trevas, Guandiro, deus da noite que bebia sangue, Pirarucu, deus maligno que mora no fundo dos rios, dentre outros, além de mitos e lendas que se agregaram ao novo ser. Como Exu já havia atravessado a Calunga Grande sincretizado com os demônios cristitas, em um novo território, cultuado com diferenças do africanismo original, tornou-se um marcante instrumento usado pelos negros africanos como forma de apavorar seus perseguidores. A diretora do MAFRO, Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, Graça Azevedo, exibe uma das estatuetas que integram a coleção e que contam a história da época em que o candomblé era considerado uma contravenção e, portanto, caso de polícia. Também era tratado como patologia. Fonte: atarde.com.br. Temos uma concepção particular de que, dentro desse novo conceito de Exu, os muloges, feiticeiros quimbundos, e os nodóis, feiticeiros quicongos, tiveram uma enorme influência. Não se tratava apenas de uma forma de assustar os inimigos, mas de uma nova descarga energética que gerava um ser poderoso, maléfico para os adversários e bom e protetor para os seus. Um ser possuidor de raízes que se entrelaçaram em novas espécies, formando um novo jardim. Não tardou para que a fama desse ser se espalhasse pelos 4 pontos como um forte aliado dos povos rebeldes. O Brasil colônia, ao contrário do que a grande maioria foi ensinada, não foi um território onde a Igreja Católica esteve tão presente, principalmente nos 2 primeiros séculos. Distantes do reino, submetidos a uma vigilância clerical realizada sem a mesma constância e intensidade daquela exercida na metrópole, o catolicismo acabou no Brasil por ganhar novos contornos. Amenizadas as cobranças sobre os atos praticados, avançou na direção de um diminuto apego às missas, de uma menor preocupação com o comportamento e também do sincretismo. Ângelo Adriano Faria de Assis, doutor em História pela UF, professor adjunto segundo, UFV. Feiticeiras da Colônia, Magia e Práticas de Feitiçaria na América, NEME, Revista de Humanidades, UFRN. A miscigenação racial também proporcionou a miscigenação religiosa e, naturalmente, por meio dos inúmeros sincretismos, a religião e a espiritualidade se popularizaram em muitos aspectos. Isso ocorreu em uma sociedade em formação, marcada por constante movimento imigratório e emigratório. Essa forma menos hostil de lidar com a fé e com figuras sagradas fez com que muitos aspectos do catolicismo fossem maculados. Uma informação deveras importante é que índios e negros, em seus processos de vivência, também encontraram influências de outras tradições, a pagã e a judaica. Muitos homens e mulheres condenados pelos tribunais do Santo Ofício, por práticas de bruxaria e ou feitiçaria, eram deportados para a colônia portuguesa como forma de exílio. Assim, atracaram em terras brasileiras bruxos, bruxas, feiticeiros e feiticeiras da tradição medieval, juntamente com muitos neoconvertidos do judaísmo. Muitos desses neoconversos judaizavam ocultamente e acabaram propagando sua religiosidade em terras coloniais. Esses fortes elementos foram colocados na chamada panela de Exu. As feiticeiras medievais, muitas vezes adeptas de correntes que utilizavam a corrupção dos elementos católicos para a realização de seus intentos mágicos, rezavam e praguejavam em nome da Cruz das Santas Almas, além de realizarem feitiços de amarração e fidelidade. Esses feitiços tornaram-se extremamente populares e requisitados, inclusive entre senhores e senhoras abastados da sociedade em formação. As feiticeiras europeias tiveram grande contato com índios e negros, o que possibilitou a mescla desses conhecimentos. A partir desse momento, Exu passa a receber, de forma mais intensa, o status de diabo. Filtros, mágicas, feitiçarias, simpatias, adivinhos, beberagens, poções, rezas e orações também se imputavam poderes milagrosos, para o bem e para o mal, envolvendo acordos com Deus e com o diabo. Não eram raros os oferecimentos e práticas mágicas para recuperar ou retirar a saúde de alguém, trazer riquezas, gerar ruína, amaldiçoar casais ou pessoas,
conquistar e manter fiel o homem ou a mulher amada para toda a vida. Ângelo Adriano Faria de Assis, doutor em História pela UF, professor adjunto segundo, UFV. Feiticeiras da Colônia, Magia e Práticas de Feitiçaria na América, NEME, Revista de Humanidades, UFRN. O medo da ascensão dos neoconversos e os relatos das práticas pagãs, envolvendo negros, índios e europeus, fizeram com que a metrópole enviasse ao Brasil Colônia Maleus Maleficarum, iniciando um processo de limpeza. A partir desse ponto, toda e qualquer prática religiosa que não se enquadrasse nos ditames católicos passou a ser considerada diabólica. Perseguidos durante muito tempo, há poucos documentos ou registros históricos sobre elas. E, entre esses, os mais frequentes são produzidos pelos órgãos ou instituições que combateram essas religiões e as apresentaram de forma preconceituosa ou pouco esclarecedora de suas reais características. É o caso da visitação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, nos quais estão registrados os processos de julgamento de muitos adeptos dos cultos afro-brasileiros, perseguidos sob a acusação de praticarem bruxaria pela Igreja Católica Colonial. Wagner Gonçalves da Silva, Candomblé e Umbanda, Caminhos da Devoção Brasileira. Editora Selo Negro, segunda edição, 2005. O tempo passou e ocorreu um endurecimento por parte dos dominantes. Os feiticeiros e feiticeiras, além de perseguidos pela Igreja, tornaram-se alvos da lei. Todos reconheciam o poder desses chamados amantes do diabo e utilizaram métodos diversos para cercear sua expansão. Ciclicamente, ainda que de formas distintas, a perseguição sempre ocorreu e sempre ocorrerá. Os verdadeiros feiticeiros guardam em si a essência do camaleão, pois necessitam se esconder sem abandonar suas essências. Essa é a lógica da feitiçaria de defesa. Nossa gnose nos conduz até esse ponto. Tudo que posteriormente se falou sobre a quimbanda está intimamente conectado ao desenvolvimento da Umbanda no Brasil. Isso, porém, foge à nossa alçada e à nossa vontade, haja vista que não existe relação alguma entre ambas. O diabo e a quimbanda. Definitivamente, a quimbanda não é um culto ao diabo. Entretanto, quando observamos o culto banto da quimbanda como resistência ao escravismo, à Igreja Católica e à corrupção sociocultural, compreendemos que se trata de um culto opositor. Incompreendido, acabou se tornando uma vertente diabólica profundamente corrompida. Nós, embora propaguemos a quimbanda, entendemos que o nome é apenas uma forma de agradecer, glorificar e dar continuidade ao legado dos índios, negros e feiticeiros europeus que enfrentaram uma religião onde os opositores eram, na verdade, os verdadeiros escravos. Tudo aquilo em que acreditamos foi construído pelo sangue de nossos antepassados, fundamentado na mistura de suas crenças, temores e amores. Somos aqueles que deram continuidade à tradição dos totens macabros, das estátuas com chifres e rabos e dos feitiços que corrompiam a estrutura de uma fé. Não desejamos o retorno da pureza, pois vivemos em constante estado de embate e necessitamos da força dos espíritos ancestrais para impingir medo, pânico e fobia nos descendentes dos colonizadores. Quimbanda é a religião da liberdade. A quimbanda não é e nunca será uma prática da Umbanda, pois não aceitamos os ideais de embranquecimento por ela difundidos. Pouco nos importa o julgamento acerca de nossas práticas, consideradas populares, pois edificamos o ideal esotérico de que a quimbanda é uma expressão do mal, sobretudo por acreditarmos que o mal rompe ilusões e age como opositor das correntes morais e éticas que adoecem o livre pensar e o livre viver. Se o cristianismo é a religião dos bons e puros, a quimbanda é a religião da evolução e do desprendimento. Os fracos de espírito jamais compreenderão a dimensão de seu estado de escravidão dentro do regime opressivo. Somos a codificação do popular, a voz dos revoltados, a mais profunda escuridão e o mistério da lágrima dos cativos. O verdadeiro adepto carrega em si o fogo desses ancestrais. Suas almas são vermelhas e pretas, não apenas pelo Urucum e pelo Gemoúna, mas também em alusão a Satanás, o grande inimigo cristão, características herdadas de deuses como Sete, Pan e Saturno. Seus olhos enxergam no escuro, e sua fé reside no poder de manter distante tudo aquilo que ameaça a liberdade de viver conforme sua própria verdade. Somos o legado dos caldeirões e o resultado da evolução tribal que jamais perdeu a chama da vingança.
A quimbanda se diferencia do culto aos orixás por não utilizar as forças da natureza para alcançar suas metas, mas sim a força ancestral do mundo dos mortos. Espíritos sábios e repletos de poder são chamados por meio das práticas religiosas para intervir na vida e no destino de seus assistidos. Geralmente, os espíritos que atuam na corrente da quimbanda são antigos xamãs, mestres caboclos, bruxos, alquimistas, feiticeiros, guerreiros, assassinos, entre outros que se afinam com a vibração energética do culto, exercendo suas forças nas linhas de Exu e Pombagira, sua consorte feminina. Exu é o ícone da quimbanda. Não está à direita nem à esquerda de ninguém, pois possui duas cabeças em um mesmo corpo. Exu é um nome e um título, sempre acompanhado de uma alcunha, um poder ou uma ancestralidade. Foi lançado ao lago de enxofre do inferno cristão, tornando-se agente do Maleficium, confundido com alma, humanizado e fragmentado em funções. Somos a mistura dos muloges com as feiticeiras Boca Torta, Nóbrega, Arde-lhe-ó-rabo, Mija-vinagre, entre tantas outras. Nossos diabos alimentam-se de nossas chagas em troca da verdadeira luz. Exu e a ancestralidade. Ancestralidade é uma palavra que remete aos antepassados, à linha de descendência e à hereditariedade biológica. A ancestralidade mapeada por meio do DNA pode indicar conexões maternas, paternas e biogeográficas. Entretanto, entendemos que a ancestralidade é uma ligação muito mais profunda e ampla do que a definição costumeira, que visa apenas mapear códigos situando-os no tempo e no espaço. Segundo nosso entendimento, a ancestralidade dos adeptos da quimbanda brasileira possui uma profunda conexão com as raízes da espiritualidade. Cremos que nossa ancestralidade espiritual se origina de duas fontes principais: da nossa formação espiritual primal, da diversidade energética que emanamos ao longo de nosso ciclo reencarnatório. Por meio dessas duas fontes, atraímos espíritos que emitem energias em grau semelhante. Ou seja, ainda que certos impulsos sejam desconhecidos para nós no plano material, no plano astral encontram-se bem direcionados e atraem seus semelhantes. Isso faz com que nossa ancestralidade não esteja presa exclusivamente ao mapeamento genético, mas sim à vibração energética. Dentro dos conceitos do paganismo, encontramos o entendimento de que a ancestralidade está fortemente conectada à tradição. As conexões provêm de laços energéticos existentes nas egrégoras, e por tal motivo, ocorre a necessidade de uma iniciação formal e de uma apresentação aos antepassados. Os espíritos cultuados na quimbanda nem sempre deixaram na Terra uma herança espiritual passível de adoração. Entretanto, a ancestralidade se mistura aos procedimentos de resistência aos processos de colonização, em especial às lutas contra a escravatura, tanto nativa quanto africana, e a formação dos quilombos. Também acreditamos que essa resistência possuía um âmbito interno nesses seres, pois lutaram contra valores morais e éticos de suas épocas, estabelecendo padrões energéticos particulares e diferenciados. Quando um neófito adentra o culto da quimbanda brasileira, a energia que vibra em seu campo atrai para junto de si espíritos correspondentes, que exercerão o papel de mentores espirituais em sua jornada evolutiva. Existem casos específicos em que esses mentores já acompanham o adepto antes mesmo de sua inserção formal no culto de Exu. Contudo, essa não é a regra. A maioria das pessoas, ao longo da vida, recebe direcionamentos emanados por diversos Exus até que esteja apta a receber a bênção de seu mentor pessoal. Outro aspecto importante diz respeito às variantes energéticas entre casas e templos, que podem determinar os mentores de um adepto. Por exemplo, um jovem busca em um terreiro de Umbanda o nome de seus mentores Exus e recebe de um guia determinada identificação. Em uma casa de quimbanda, pode tratar-se do mesmo Exu ou de outro, pois a vibração da egrégora ancestral não é a mesma. Essa diferença causa grande desconforto nas pessoas que buscam informações sobre seus mentores, porém o que aqui expomos é uma verdade oculta à grande maioria dos envolvidos nos cultos afro-brasileiros. Para termos certeza acerca de quem nos tutela, é necessário escolher um caminho evolutivo, conhecer a egrégora desse ambiente, havendo compatibilidade, trilhar essa senda até alcançar a convicção. Portanto, a quimbanda brasileira entende que toda a nossa ancestralidade está fortemente conectada à energia que vibramos ao longo da jornada material. Nossos parentes consanguíneos são nossos ancestrais biológicos. Entretanto, segundo nosso entendimento,
suas energias não influenciam nossas vidas da mesma forma que nossos ancestrais ligados à espiritualidade. Podem existir casos em que ancestrais genéticos estejam nas correntes de Exu, todavia, nem sempre esses nos acompanham como mentores. E, quando acompanham, o que determina o fortalecimento dessa união não é a genética nem resquícios sentimentais, pois, quando um espírito é conduzido às sendas de Exu para sua evolução, toda ligação carnal e emocional é arrancada de sua essência. Todo Exu possui conhecimento de sua história ao longo das vidas, porém nenhuma forma de aprisionamento carnal habita sua natureza, pois, se assim fosse, não burlaria a lei da reencarnação. Visão de Exu na Quimbanda brasileira. Transição entre o Exu Oriza e o Exu Egum ou Exu Catiço. Boa parte das pessoas que buscam Exu desconhece a trajetória socio-religiosa e cultural desses espíritos. A Quimbanda brasileira acredita ser de extrema importância elucidar os pontos vagos comumente levantados em discussões religiosas, pois, dessa forma, constrói-se uma concepção sólida acerca do maior pilar de nossa crença. A primeira questão a ser considerada sobre a formação da Quimbanda reside na multiplicidade de fundamentos que compõem seu contexto. O nome Quimbanda deriva de uma adaptação linguística da palavra Quimbanda, de origem bantu, evidenciando uma clara alusão à religiosidade desses povos. Entretanto, a Quimbanda tem como base o culto a Exu. Exu, por sua vez, é uma adaptação da palavra Exu, de origem iorubá. Isso demonstra que o culto da Quimbanda brasileira possui, em sua veia africana, duas vertentes estruturantes, ainda que setores conservadores não apoiem essa concepção. Historicamente, sabemos que os povos bantu foram os primeiros a aportar em terras brasileiras na condição de escravizados. Por esse motivo, foram os que mais conviveram e sofreram dentro das senzalas, e, consequentemente, os mais impactados pelo sincretismo religioso católico. Por terem chegado cerca de 200 anos antes das demais etnias, foram submetidos a um processo de desafricanização muito mais intenso, o que resultou na perda de diversas tradições ao longo do tempo. Com o passar dos séculos, a intensidade da escravidão foi sendo gradualmente abrandada. Quando os escravizados de procedência Nagon e Yorubá chegaram, encontraram um cenário relativamente mais brando para exercer sua cultura e sua religiosidade, ainda que sob perseguições e imposições. Por esse motivo, a cultura iorubá obteve maior visibilidade e acabou influenciando, em certa medida, as nações Congo-Angola, especialmente no resgate da religiosidade que havia sido duramente massacrada por cerca de 2 séculos. A intensa troca cultural entre esses povos resultou em inúmeras fusões, cujos fragmentos podem ser observados em ambas as correntes. Os cultos afro-brasileiros, como os conhecemos atualmente, são frutos da reelaboração de culturas africanas distintas, recriadas e adaptadas às novas condições impostas pelo contexto colonial. Na atualidade, essa fusão ocorre com menor intensidade, uma vez que a liberdade de culto possibilitou a sacerdotes e sacerdotisas de ambas as vertentes buscarem, com vigor, o resgate de suas origens. Como a cultura iorubá se difundiu de maneira mais intensa, o nome do deus Exu, assim como o dos demais orixás, tornou-se muito mais popular que seu correlato bantu, Aluvaiá. Não se pode ignorar, contudo, que antes mesmo de aportar em terras brasileiras, Exu já era associado a Satanás bíblico e a outras forças de oposição. Em parte, esse processo também ocorreu entre os povos bantu, especialmente após a conversão do rei do Congo, Manicongo, à fé cristã, fato que deu início à demonização do culto ancestral. Acreditamos que a expansão do nome Exu ocorreu por 3 fatores marcantes. Fatores que contribuíram para a difusão do nome Exu. A expansão do nome Exu ocorreu, principalmente, por 3 fatores marcantes. A maior visibilidade dos cultos iorubás, que se difundiram de forma mais ampla no território brasileiro. A forma mais humanizada com que os deuses iorubás se apresentavam, haja vista que as forças cultuadas pelos povos bantu estavam mais relacionadas à divinização da natureza. Diferentemente dos iorubás, seus deuses não possuíam uma suposta vivência material. A beleza e a exuberância dos cultos iorubás, que contrastavam com a simplicidade da indumentária bantu e, por isso, atraíam um número maior de simpatizantes. Oriza Exu, breve relato. Dentro dos cultos religiosos nagos, que envolvem os ebora, os orixás e todos os irumali,
Exu é compreendido como a força motriz geradora, construtiva e dinâmica de todos os seres existentes. Forçosamente, Exu participa de tudo, pois sem o seu não haveria expansão, tampouco vida individualizada. Assim, Exu representa o próprio desenvolvimento, o crescimento, a transmutação e a comunicação entre todos os seres. Segundo a tradição africana, todos os seres, incluindo os próprios orixás, possuem o seu Exu, Bara, entendido como uma espécie de tratamento ou medicamento espiritual, utilizado conforme as necessidades de cada um. Os Nagos afirmam a existência de centenas de Exus, espalhados pelo mundo, com competências diversas, inclusive aquelas responsáveis pela regulamentação dos reinos animal e vegetal. Exu é o grande direcionador da evolução, aquele que abre e fecha os caminhos necessários, provocando as revoluções indispensáveis para o crescimento individual. Entre suas atribuições também se encontra o fator da procriação e do povoamento. A simbologia de Exu é vasta, assim como suas lendas e mitos. Pode-se dizer que Exu nasce da fusão entre água e terra, do poder dinâmico, mais, e receptivo, do masculino e do feminino, do sangue branco e do sangue vermelho. O nome Exu pode ser traduzido como esfera, movimento e continuidade. As lendas africanas o retratam como um deus irreverente, sensual, brincalhão e, por vezes, agressivo. Ele pode causar disputas e desgraças àqueles que lhe devem algo, mas também possui uma sabedoria profunda e incomparável, conhecendo como ninguém a psique humana. Suas ações são capazes de alavancar a vida daqueles que o seguem. Com o passar do tempo, Exu foi consagrado como guardião dos templos, das ruas, das estradas e das encruzilhadas. Contudo, sob os padrões morais cristãos, passou a ser interpretado como a própria expressão do mal. A transformação. O culto aos mortos. Os povos africanos possuem uma relação com os mortos que diverge profundamente das práticas e concepções cristãs. Para eles, a morte representa uma mudança de estado, de plano de existência e, sobretudo, de status espiritual. Os mortos, especialmente os ancestrais genealógicos, são objeto de culto e veneração. Através de rituais mortuários específicos, esses espíritos podem ser trazidos de volta ao convívio espiritual para auxiliar nos atos humanos e na expansão da consciência. Entre os bantus, os mortos são chamados de macungos, entre os iorubás, de eguns. Esses espíritos mantêm sua consciência até serem conduzidos às correntes naturais, onde perdem suas identidades individuais e passam a integrar outra classe espiritual, ou então são assentados para conduzir determinadas expressões religiosas. Até alcançarem esse ponto evolutivo, podem interferir diretamente na vida de seus sucessores. Por se tratar de uma religiosidade extremamente rica e detalhada, e não sendo este o foco central deste estudo, limitamo-nos aqui às informações necessárias para a compreensão da formação da corrente da Quimbanda. Os Exus cultuados na Quimbanda, com exceção dos tronos, são espíritos que viveram diversas passagens materiais. Assim, o culto aos mortos da Quimbanda é fruto da herança necrosófica africana, somada às práticas mágico-religiosas indígenas e europeias. Entendemos que os primeiros mortos que deram origem ao que hoje concebemos como Quimbanda foram espíritos de sacerdotes, sacerdotisas e adeptos africanos, indígenas e europeus, incluindo bruxas e bruxos de tradições medievais, extremamente despertos e revoltados. Por possuírem amplo domínio das diversas correntes energéticas, esses espíritos se recusaram a seguir os planos astrais convencionais, manifestando-se através do culto aos mortos. Os mortos recebem títulos. Desde antes de sua vinda ao Brasil colônia, Exu já era associado ao mal e ao arquétipo do regente diabólico, Satanás. De maneira mais ampla, todo o culto africano era visto pelos colonizadores europeus como bruxaria e feitiçaria maligna. Inicialmente, os cultos afro-brasileiros eram realizados de forma extremamente oculta, pois, caso contrário, os africanos sofreriam punições severas. Os rituais aconteciam mata adentro, protegidos por votos de silêncio e pela discrição absoluta dos praticantes. Inevitavelmente, em alguns desses locais, os espíritos se manifestavam por meio da posse, ou, mais precisamente, da incorporação. A porta espiritual aberta aos mortos permitia tanto a passagem de espíritos vinculados à chamada falsa luz, quanto daqueles mais obscurecidos.
Foi a partir desse contato que o nome Exu passou a ser utilizado como um título para diferenciar essa classe espiritual. Isso ocorreu por uma soma de fatores. A conduta rebelde, irreverente e sensual desses espíritos, semelhante ao senhor do movimento, Exu. O domínio sobre o elemento fogo e a voracidade na busca por energia vital. A agressividade que os distinguia de outros espíritos. A falta de conhecimento de algumas pessoas, que associaram essas entidades ao diabo, popularmente conhecido como Exu no imaginário africano, disseminando essa ideia oralmente. O uso estratégico dessas manifestações por certos sacerdotes, com o intuito de impor medo a seus algozes. Dessa forma, torna-se evidente que o Exu hoje chamado de Exu Egum ou Exu Catiço nasce no seio do culto aos mortos e ultrapassa as fronteiras que antes separavam as nações. VS Maioral e Exu. O que será exposto a seguir não possui embasamento histórico documental, pois se fundamenta em saberes e compreensões transmitidos espiritualmente a alguns adeptos da tradição. Trata-se de uma tentativa de esclarecer que nem todos os espíritos que se apresentam como Exu pertencem, de fato, à corrente da Quimbanda. O nome Exu tornou-se amplamente difundido devido à sua associação com o diabo. O culto ao chamado Diabo Exu, correto ou não, proliferou-se dentro das casas religiosas, arrebanhando seguidores em todo o território brasileiro. A partir dos ensinamentos africanos, indígenas e europeus, as pessoas passaram a criar campos energéticos que funcionavam como grandes portais espirituais, verdadeiras estradas por onde transitavam centenas de espíritos. A influência de VS Maioral cegou muitas pessoas quanto aos riscos que essas passagens representavam para o sistema espiritual vigente. Com isso, alguns espíritos escolhidos passaram a transitar pelas mesmas vias que os espíritos imundos, sem jamais poderem perceber ou sentir a essência que estes carregavam. Em contato com os humanos, esses espíritos, ocultos sob o pseudônimo de Exu, receberam a missão de expandir as portas de entrada e arregimentar entidades afins para compor as legiões de VS. Induziram os homens na introdução dos sigilos, chamados de pontos riscados, criaram formas nominativas que os separavam em grupos, resgataram a ancestralidade desperta e, enfim, expandiram o reino de Maioral. Quando VS desejou, começou a separar esses espíritos por afinidade. Maioral enxergou na ancestralidade africana a força apropriada para edificar um culto próprio. Dessa forma, aproveitando-se de todo o contexto histórico e político que esta terra vivia, nasceu, de um nome incompreendido, uma das religiões mais temidas da terra, a Quimbanda. Quimbanda continua sendo sacerdote de cura, mas essa cura não é voltada apenas a doenças físicas ou espirituais. É a cura da cegueira e do domínio do ego. É a cura para a doença chamada escravidão. Maioral não desejou que fosse edificada uma doutrina rígida, pois o culto estava em contínua expansão e mutação. Assim, foi se desenvolvendo de formas diversas dentro das casas de religião, e aos poucos, alguns fundamentos mostraram-se comuns a todos os adeptos. Maioral deu, e dá, liberdade de culto aos escolhidos, pois suas práticas, por vezes caóticas, permitem a aproximação de outras correntes, qualidades de espírito e egrégoras. A Quimbanda absorveu e continua a absorver a magia, a feitiçaria e a necromancia. É a religião do movimento, a verdadeira e única religião de Exu. O caminho dos espíritos para a legião de Exu. Como dito anteriormente, quando um ser humano desencarna, continua com certos traços de consciência. A Quimbanda brasileira, segundo nossa tradição, classifica esses espíritos da seguinte maneira: espíritos transitórios, espíritos vagantes e perdidos, espíritos revoltados, espíritos obsessores, espíritos escolhidos, espíritos transitórios. São seguidores assíduos de suas formações religiosas escravistas que, ao desencarnarem, não carregaram consigo grandes dúvidas espirituais. As decepções e frustrações que experienciaram em vida não são fortes o suficiente para aprisioná-los. Ao partirem da vida material, encontram-se em estado hipnótico, prontos para continuar a roda das reencarnações. Geralmente são alicerces familiares e deixam na Terra sentimentos de saudade e nostalgia. São inertes, passivos e tão cegos espiritualmente que são desprezados pelos espíritos despertos. Espíritos vagantes e perdidos, desencarnam carregados de frustrações,
traumas e decepções tão agudos que ficam aprisionados em labirintos psíquicos profundos. Vagam pelas encruzilhadas em busca de respostas, e por vezes, não entendem que transpuseram o invólucro material. Vivem no plano astral em estados apáticos e submissos. Não são objeto de desejo das correntes espirituais mais densas, embora possam ser usados para fins obscuros. Permanecem nesse estágio por muito tempo, até encontrarem a força interior que os ilumine e os conduza aos povos encaminhadores. Espíritos revoltados partiram da matéria com algum tipo de revolta. Não se obscurecem completamente, mas são atraídos por correntes de espíritos justiceiros. Como ainda possuem resquícios de suas formações religiosas e morais, são analisados pelo povo de Exu e, quando desejados, passam a integrar alguma legião. Se indesejados, significa que são fracos e a revolta superficial. Então são lançados pelo cruzeiro das almas para algum plano socorrista da falsa luz. Espíritos obsessores partiram da matéria com fortes impulsos de vingança. Não se conformam e procuram, por todos os meios, concluir os impulsos que mantinham em vida. São ferozes, rebeldes. Sua formação religiosa e moral é arrastada pelo obscurecimento dos corpos astrais. Quando carregam um fogo obscuro em sua essência, tornam-se objeto de desejo das correntes de Exu. Contudo, se foram obscurecidos apenas por falhas comportamentais e descontrole emocional, são facilmente integrados a outras falanges de espíritos imundos. Grande parte desses espíritos torna-se Exus e pombagiras que trabalham nas correntes demiúrgicas. Espíritos escolhidos possuem espiritualidade latente como chama incessante. São direcionados aos estudos esotéricos profundos. Incansáveis buscadores, ao serem atraídos pelas correntes de Exu, tornam-se objeto de zelo e honra pela corrente. Suas jornadas materiais são perigosas, pois se tornam armas de embate contra o sistema regente. No entanto, não se curvam a estruturas estagnadas. Ao partirem da matéria, são recebidos com glórias pelas correntes de Exu e direcionados aos campos magnéticos onde deixaram seus lastros. Os espíritos escolhidos, revoltados e obsessores, são a matéria-prima das legiões de Exu e Pombagira. Após serem arrebanhados pelas legiões, são doutrinados e treinados pelos chefes do povo, e após longo estudo e aprendizado, evoluem e podem compor a espiritualidade de outro ser humano. São atraídos aos reinos segundo as vibrações que carregam no astral. Portanto, nos planos espirituais, a lei de atração é fundamental para a formação dos reinos de Exu. O significado do termo catiço. O termo catiço pode ser entendido como sinônimo de esperteza. Numa análise mais profunda, catiço também é usado popularmente para definir tanto crianças hiperativas quanto pessoas de má índole. Catiça é uma palavra da mesma raiz que ilumina aspectos complementares. Seu significado aproxima-se de mandinga, mal-olhado e azar. Portanto, espíritos catiços são desencarnados espertos, rápidos, ativos, que combinam doçura e maldade quando necessário, e que possuem a energia da mandinga, do feitiço, da boa sorte e do azar. Os Exus Eguns ou Exus catiços manifestam-se por meio de evocações e invocações. Quando invocados dos planos astrais, podem incorporar em pessoas que apresentam faculdades despertas somadas a alto grau perceptivo. Essas pessoas são chamadas de médiuns, intermediários que regulam a descarga energética entre sua matéria densa e o corpo espiritual dos seres falecidos. Exu e o símbolo fálico. Ao longo da Era Paleolítica, 2500 a.C., os homens erigiram monumentos em pedra. Lascada e, dentre tais, encontram-se os primeiros monumentos fálicos, adoração. Tais monumentos retratavam a virilidade, força e adoração, haja vista que todo o processo de reprodução era dependente do espírito que mantinha o falo em posição ereta. O falo representa a energia dinâmica e ativa que capacita a condução da vida produzida dentro da bolsa escrotal. Importante salientar que o culto fálico não é patriarcal, haja vista que os totens sempre exibem falos eretos e aptos a copular. Portanto, o falo depende de uma contraparte feminina pronta a receber o sêmen e iniciar a jornada de criação. No nosso sistema, Exu representa o poder dinâmico. Tudo o que é construído no mundo sobrenatural e no mundo natural está relacionado com a ação de Exu. Sem a mobilidade desse rei na vida dos seres humanos, tudo ficaria estagnado,
preso e sem circulação. Segundo a cultura Nagô, um indivíduo sem Exu não existiria de forma individualizada. Ou seja, os seres não poderiam se desenvolver, evoluir, adquirir libertação e principalmente o direito de seguir pela senda que desejassem. Portanto, cada pessoa tem seu Exu, um mestre designado para acompanhar a senda evolutiva individual, cujo poder se manifesta tanto no âmbito material quanto no espiritual. Dessa forma, sendo mentor e executor, cabe a Exu o direcionamento dos seus filhos, abrir ou fechar caminhos, favorecer, mobilizar e corroborar na evolução. Em sua essência, Exu é o portador mítico do sêmen e da forma uterina ancestral. Sua força dinâmica sintetiza as uniões. Portador da interação, rege as atividades sexuais e possui como principal símbolo de poder o ogó, a forma fálica em bastão que carrega em sua mão como cetro, e as cabaças pequenas que representam os testículos. O ogó simboliza um pênis ereto, pronto para relações e apto a descarregar o sêmen que fecundará os caminhos. O pênis também é chamado de Okane pelos adeptos dos cultos afros. Muito provavelmente, os primeiros cristãos que tiveram contato com tal símbolo fálico ficaram horrorizados ao deparar-se com o culto ao falo ereto. Esse foi um dos principais motivos para a associação de Exu às repudiadas formas demoníacas cristãs que corromperam figuras como Príapo e Pan. Na quimbanda brasileira, os Exus que se manifestam por incorporação não costumam fazer uso dessa ferramenta, pois a mesma pertence ao culto de Exu Orizá. Todavia, nos assentamentos a forma fálica é utilizada. A exaltação máxima ao culto fálico na quimbanda brasileira ocorre por meio do simbolismo nos ritos de sacrifício, onde o ogó assume a forma de obé, faca ritualística, e o sêmen é simbolizado pelo próprio sangue, kidei. Ao imolar o pescoço de um animal, o obé reproduz o movimento contínuo do pênis adentrando a vagina e, ao jorrar o sangue, atinge-se o êxtase da relação e a própria fecundação. No culto de Exu, outras representações também simbolizam o tótem fálico. A flauta, o cachimbo e o charuto assumem conotações sexuais. São instrumentos de deslocação que absorvem e expulsam, suas funções relacionadas à descendência, mestre do passado, presente e futuro, e a invocação da reprodução, a qual não deve ser confundida com procriação. A hierarquia de Exu. Os antigos livros que relatavam a hierarquia de Exu, sob nosso ponto de vista, estão contaminados pela mentalidade diabólica cristã de escritores umbandistas que correlacionaram os Exus Eguns com demônios descritos nos grimórios inquisitores. O tempo passou, mas o conceito permanece contaminado. Mesmo autores mais modernos, com acesso a maior material de estudo, alegam que os Exus são mensageiros desses demônios e que possuem livre acesso pelos domínios dos mesmos. A quimbanda brasileira nutre verdadeira quizila por esses escritores, visto o retrocesso espiritual que impuseram à compreensão pública. O erro está tão entranhado que dificilmente será revertido. Porém, nossa gnose nos permite lutar contra esse absurdo por meio da palavra que liberta os homens, a sabedoria. Demônios são inteligências que não possuíram existência encarcerada em invólucros materiais. Não são presos na rede de reencarnações, e em sua grande maioria, são grandes espíritos demonizados pelas igrejas ao longo do processo de conquista territorial. Afinal, um Deus vencido na guerra torna-se o culpado pelo sofrimento de seu povo e, posteriormente, ocupa o lugar nas trevas destinado aos demônios. Entendido esse conceito, torna-se difícil correlacionar espíritos humanos que se elevaram nas correntes de Exu com demônios. Algumas características podem até se assemelhar, porque, antes da demonização dos Exus, houve uma classificação dos demônios por atributos materiais e esotéricos. O contato com demônios pode ocorrer nos planos astrais, e dependendo do grau evolutivo do espírito, trazer um aprendizado valioso. A quimbanda brasileira crê que antigos deuses obscurecidos capacitam os Exus a suportarem o acúmulo de matéria mental negativa e a utilizarem essas energias para a ascensão de seus domínios e poderes. Antes de adentrar na hierarquia de Exu, devemos compreender a formação e o funcionamento dos 7 primeiros tronos, passivos e ativos. Vale ressaltar que os 7 reinos da quimbanda foram compostos após a formação do mundo material, como figura de embate ao cíclico sistema cósmico de reencarnação e ao escravismo das almas ígneas. Maioral é um ser criado a partir de um grande esforço feito pelos regentes supremos dos 4 elementos,
que rasgaram e separaram suas próprias essências para então reuni-las sob a forma de um grande imperador. A função primordial de sua existência é proporcionar o desequilíbrio no frágil ordenamento, mediante a escalada espiritual dos espíritos obscuros dentro dos espaços astrais denominados 7 reinos da Quimbanda. Muitos espíritos já se manifestaram nas correntes espiritualistas com o nome de maioral. Entretanto, todos esses são parte de um sistema engendrado e ilusório, imposto para que o sagrado nome fosse desacreditado e escarnecido por aqueles que buscavam forças no culto aos espíritos da noite. Essa estratégia de contenção fez com que a verdadeira essência de maioral fosse esquecida e que a Quimbanda se transformasse em uma religião marginalizada. Uma informação muito importante a todos os adeptos é que maioral jamais saiu de seu trono. Aqueles que alegam incorporá-lo são charlatões ou pessoas com graves distorções psíquicas, frequentemente alimentadas por grupos de analfabetos espirituais. Grande Rei e Rainha das Encruzilhadas, Grande Rei e Rainha do Cruzeiro, Grande Rei e Rainha das Almas, Grande Rei e Rainha da Calunga, Grande Rei e Rainha das Matas, Grande Rei e Rainha da Lira, Grande Rei e Rainha das Praias. Através dos incessantes impulsos construtivos e destrutivos provenientes da consciência do imperador maioral, esses casais foram formando e modelando os reinos e sub-reinos da Quimbanda. Estabeleceram novos tronos subalternos e iniciaram a busca pelos espíritos que iriam compor essa armada. Dentro do próprio campo astral, foram selecionados espíritos que possuíam a chama negra, chamada de luz luciférica, para serem os pilares dessa expressão religiosa fragmentada. Esses espíritos receberam toda a gnose que compunha os grandes reis, tornando-se os chamados poderosos mortos. Os grandes reis e rainhas nomearam os poderosos mortos para reger, evoluir e preparar uma nova religião, que se infiltraria dentro de todas as vertentes afro que estavam em formação no território brasileiro. A Quimbanda não é apenas a corrupção gráfica da palavra quimbanda, derivada do dialeto quimbundo, nem a decomposição de outra religião. A Quimbanda foi a porta astral encontrada pelas forças de embate para se infiltrar e exercer seus impulsos, visando a libertação das almas encarceradas. Alguns umbandistas vislumbraram esse abalo espiritual e tentaram relatá-lo em suas obras. Todavia, com suas visões limitadas pelos véus da ignorância cósmica, não compreenderam a real função dessa corrente libertadora. Um exemplo disso encontra-se na obra de um umbandista que utiliza a alcunha de Mestre Itaoma, intitulada Pemba, a grafia sagrada dos orixás, na qual, em um de seus trechos, afirma: ergueu-se, assim, dos confins do reino das sombras, sob o impulso do ódio de uma das partes e da maldade da outra, do sangue derramado pelos dois lados, uma corrente maléfica, que atraiu os piores magos negros de todas as épocas, formando-se a Quimbanda, que é o ponto de perversidade das raças martirizadas. A Quimbanda não se trata apenas de uma corrente maléfica que elegeu um culto à perversidade, como o autor descreveu. O mal que habita na Quimbanda é utilizado como valor positivo, pois compreendemos que muitos valores éticos e morais impostos ao homem como boas virtudes são, na realidade, formas escravistas e antievolutivas, causadoras de distúrbios comportamentais irreparáveis. A maldade, sob esse entendimento, trata-se de uma expressão de força interior. As religiões estagnadas em códigos e regras caídas promovem uma verdadeira lavagem cerebral, transformando seres humanos em corpos apáticos, desprovidos de essência. A perversidade, do latim perversitas, atis, representa um impulso selvagem que tende a corromper estruturas sólidas. Não se trata de um conceito simplista, mas da faculdade de utilizar todos os recursos e formas energéticas disponíveis para alcançar objetivos. A Quimbanda faz uso dessa perversidade em determinados aspectos. Entretanto, impulsos perversos que conduzem a anomalias como mentira compulsiva, dissimulação, inveja e elevado índice de narcisismo são arduamente combatidos pelos mestres da Quimbanda. Outra visão limitada do referido autor refere-se à formação da Quimbanda. No plano material, a Quimbanda realmente nasceu a partir dos povos martirizados. Contudo, o esterco dessa formação não foi a perversidade, mas sim a revolta e o ódio. Além disso, não foram apenas esses povos que edificaram as colunas de Maioral. Espíritos de todas as etnias foram agregados aos reinos, que evoluem de forma incessante. Quando falamos em hierarquia de Exu, referimos-nos à gerência, à capacidade de distribuir e ordenar.
Essa graduação demonstra que a organização das fileiras de maioral objetiva a otimização do sistema de embate, o máximo aproveitamento da capacidade individual de cada espírito e o direito evolutivo dos mesmos. Assim, desde o momento em que um espírito é conduzido às sendas de Exu, sua essência é lapidada, enriquecida e preenchida com sabedoria e magia. Esse processo não pode ser medido pelo tempo causal humano. Não existe uma medida exata para determinar quanto tempo Exus e Pombagiras permanecem em determinados degraus evolutivos. Sabe-se apenas que alguns despertam suas chamas internas com tamanha intensidade que recebem títulos. Essa graduação não implica a existência de Exus maiores ou menores, pois a quimbanda brasileira classifica os espíritos pelo grau evolutivo que ostentam. Jamais se pode esquecer que, embora existam disputas internas, há um poder limitador, e nada pode ser maior do que as emissões energéticas do grande dragão negro. No início da jornada evolutiva, os Exus são direcionados aos reinos e sub-reinos, onde passam por um árduo processo de decomposição e aprendizado. Quando se tornam aptos, passam a ostentar o nome do reino e a servir nas fileiras de um Exu de grau evolutivo superior. Por exemplo, ao receber o título de Exu de Encruzilhada, o espírito será direcionado à falange ou legião cuja energia seja compatível com sua essência individualizada. Se essa energia for da Calunga, ele servirá nas chamadas encruzilhadas de Calunga. Dessa forma, a essência formadora do espírito é respeitada e utilizada conforme as necessidades do grande reino. O Exu, como todos os espíritos em vias evolutivas, pode evoluir absorvendo forças e sabedorias nas correntes energéticas astrais. Isso faz com que seus poderes se tornem mais direcionados e suas características mais definidas. Nesse ponto, os Exus recebem nomes que representam suas legiões. O Exu de Encruzilhada pode tornar-se Tranca-Rua das Encruzilhadas ou um Tiriri das Encruzilhadas, entre outras classificações. A evolução é contínua e longínqua. Após o Exu ter desempenhado sua função com maestria e força, destacando-se pela busca e pelo despertar, servindo a causa maior com dinamismo e alcançando a plenitude de forças, recebe o título de Mestre. Em alguns casos, esse título pode ser Mestre 7. O Mestre 7 difere-se do título de Mestre pela necessidade expansiva e organizacional do reino. Os Mestres 7 possuem maior número de legionários, devido à máxima necessidade de embate que existe naquele reino. Todos os Mestres têm por obrigação a expansão de seus reinos. Cada espaço do plano astral deve ser modelado de acordo com os impulsos de vossa santidade maioral. Os mestres são potencializadores e organizadores dessa expansão. Entendemos que, ao expandirem os reinos, crescem o número de passagens entre os dois mundos e o despertar das chamas aprisionadas. Quando essa expansão atinge o número construtivo 49, ocorre a necessidade de um rei zelar por esse espaço. Um dos mestres é então eleito pelos poderosos mortos e as características nominais são elevadas ao nobre título de rei. Seguindo o exemplo anterior, o Exu de Encruzilhada da Calunga pode evoluir para Tranca-Rua da Encruzilhada da Calunga, Tranca-Rua das 7 Encruzilhadas da Calunga, Mestre 7, por fim, Exu Rei das 7 Encruzilhadas da Calunga. Assim funciona a verdadeira hierarquia de Exu e Pombagira dentro da gnose da quimbanda brasileira. O processo de reencarnação na formação dos povos de Exu. Para compreendermos a presença e a função de Exu na vida dos seres humanos, alguns conceitos são deveras importantes. Os seres que compõem as linhas e povos de Exu são espíritos. Possuem todas as faculdades mentais e vivem em outro estágio da forma corpórea. Todavia, já habitaram matérias densas, corpos, e, por inúmeras vezes, foram parte da história material na Terra. Esse processo de vida e morte, física, denomina-se reencarnação. O processo de reencarnação, também chamado de transmigração ou metempsicose, é assunto complexo, pois nem todos concordam com os mesmos parâmetros. A quimbanda brasileira enxerga a reencarnação de forma distinta da grande maioria das correntes espiritualistas. Partimos do pressuposto de que o mundo material é uma grande prisão onde espíritos galmas são encarcerados em corpos densos, com tempo físico pré-determinado, tentando desesperadamente encontrar formas de aliviar a carga imposta. Todas as formas de revolta, dor, agonia e desespero produzem um efeito denominado karma. Resumidamente,
Karma significa um conjunto de ações que gera determinado resultado. Trata-se da visão espiritual da lei física da ação e reação. Aqui se faz necessário o entendimento da influência moral, pois, segundo a lei karmática, se o homem pratica o mal, o receberá na mesma intensidade, e se pratica o bem também o receberá. Portanto, os conceitos de bem e mal são relativos, condicionados à cultura, aos costumes, à ética de cada povo e à religiosidade. O livro sagrado tibetano Bardo Thodol, popularmente conhecido como Livro dos Mortos, expressa que aqueles que acumulam muito karma negativo serão aterrorizados por demônios carnívoros, rakshas, ao passo que os que acumularem bons karmas experimentarão delícias e prazeres inenarráveis. Isso ficará a cargo de Yama Rasa ou Dharma Rasa, o juiz dos mortos, que examinará os atos passados com a ajuda de seu espelho narrador. Em seguida, conforme méritos ou faltas, o indivíduo será encaminhado para um dos 6 reinos, lokas, para renascer. Em casos de plena iluminação, as portas do útero da vida serão fechadas, impedindo a reencarnação. No hinduísmo, esse processo chama-se moksha, a salvação de Sansara. O conceito tibetano assemelha-se em alguns pontos ao orfismo grego, século VI a.C., que pregava a imortalidade da alma e sua prisão no corpo físico. Segundo os atos de seus adeptos, a alma ia para um suposto paraíso, Elísio, ou para uma modalidade de inferno. O karma gera nos homens o efeito Sansara, ou seja, o contínuo renascimento da alma após a morte física, seguindo a linha temporal cósmica. Talvez essa visão cíclica tenha vindo da observação dos povos antigos acerca da repetição de padrões, posteriormente exaltada pelas religiões monoteístas. Há divergências quanto ao posicionamento físico e temporal dessa transmigração. Certo é que ela ocorre em universos cósmicos. O sistema kármico é tão complexo que uma simples insatisfação pode resultar em longos anos até a próxima reencarnação. Antes de reencarnar, o ser cósmico tem suas lembranças apagadas para receber um novo invólucro material. Segundo a doutrina espírita kardecista, o ser humano, ao desencarnar, não deve permanecer com as memórias de vidas passadas, sob pena de viver prisões ou de sofrer ira diante da situação atual. Exemplos como remorso por antigos crimes, a continuidade de desafetos, situação financeira, intelectual ou física pior do que na vida anterior, a retomada de vícios, o apego aos laços familiares, enfim, demonstram que a reencarnação garante o bom funcionamento do sistema, evitando embates sequenciais que enfraqueceriam a emissão energética e o contínuo estado hipnótico. Afinal, o descontentamento pode existir, mas a proliferação de ideias libertadoras torna-se um problema dentro do escravismo. A revolta contra o Criador e o sono hipnótico fariam com que os seres humanos se afastassem das correntes religiosas e possivelmente se tornassem agnósticos ou ateus, desprovidos de dogmas e ética religiosa. Na mitologia grega, as águas do rio Lete apagavam as lembranças das almas, mantendo-as num estado letárgico até o momento de reencarnarem. Isso demonstra que o homem de barro hipnotizado e alienado deve permanecer nesse estado sem direito à ascensão e à libertação espiritual consciente. Todo dogma, ponto religioso indiscutível, ou conduta ética rígida causa estagnação, pois não deixa horizontes a serem desvendados. Um exemplo clássico de aprisionamento encontra-se nos ditames bíblicos do livro de Êxodo. Os 10 mandamentos são um conjunto de regras usadas para cercear, manipular e conduzir o povo. Se o homem, cuja personalidade está enraizada nessas leis, cobiça uma mulher comprometida, será punido pela própria consciência. Se esse sentimento tomar rumos condenatórios, certamente criará novo karma. Qualquer situação que fuja ao código bíblico pode aprisionar o fiel, transformando-o em um ser manipulável, um gado que vagueia nos campos cercados, cujo direito se limita a procriar e a trabalhar para subsistir. Nem sempre libertar um escravo é simples. Milênios de escravidão suprimem a liberdade de tal forma que o espírito reencarnado acredita que a conduta religiosa vigente é correta e suficiente, sem outros parâmetros para a busca do divino. Certamente esse homem será vítima dessa cegueira e vagará melancolicamente no pós-morte, aguardando nova oportunidade de vida corporal. A escravidão integra a construção do mundo material, assim como o sono profundo, motivado por inúmeras fontes, impede o esclarecimento acerca dessas prisões.
Esse é o principal foco que os povos de Exu combatem, a inércia e o aprisionamento dos seres humanos. Como já descrito em outros textos, os espíritos que receberam o título de Exu ou Pombagira foram arrebanhados pelos reis e rainhas das sagradas 7 legiões em algum momento de transição pós-morte. Foram instruídos e treinados nas mais variadas artes mágicas, tiveram a abertura de toda a memória ancestral e conseguiram burlar os vórtices da reencarnação. Exu no plano astral. Os Exus e Pombagiras são energias conscientes que residem no plano astral. Esse plano, habitado por espíritos, é livre dos conceitos convencionais de tempo e espaço. Trata-se de um plano denso, pois os espíritos também necessitam de um corpo, muito similar ao invólucro material. Uma das grandes diferenças entre o plano físico e o astral está na densidade vibratória. No plano físico, os espaços são definidos por medidas concretas, metros, quilômetros, e o tempo é mensurado em minutos, horas, dias e anos. Já no plano astral, as distâncias são transpostas conforme a densidade que o corpo astral projeta por meio do pensamento, e o tempo apresenta múltiplas entradas lineares. Assim, o espírito pode transitar pelo passado, presente e futuro na velocidade de sua própria vibração. Segundo a teosofia, o plano astral manifesta-se como um plano de desejos, onde as atividades motivadas pelas vibrações mentais são extremamente intensas. Como há grande liberdade de formas nesse plano, seres que dominam o fluxo energético conseguem plasmar realidades variadas. Contudo, grandes armadilhas podem surgir para espíritos incapazes de reconhecer as ilusões geradas por essas formas. Por conseguinte, espíritos que libertaram seus mentais tornam-se forças extremamente perigosas. O mundo astral é composto por inúmeros planos e subplanos. Não há uma métrica capaz de traduzir a extensão desse oceano, porém algumas correntes espiritualistas defendem que, embora impossível medi-lo, o astral pode ser subdividido em 7 planos, organizados segundo uma escala de materialidade. O primeiro, segundo e terceiro planos astrais são os mais afastados da Terra física. Esses estágios fazem parte do plano de controle do chamado falso Deus e, de forma ilusória, representam os supostos céus, paraísos ou a chamada Terra do Sol. Segundo essas correntes, é nesses níveis que os espíritos experimentam a bem-aventurança. No espiritualismo clássico, esses planos são denominados primeira classe. O quarto e o quinto planos já não são tão etéreos, pois neles as consciências ainda mantêm vínculos sutis com aspectos materiais. O sexto plano corresponde ao mundo físico e material, enquanto o sétimo plano é conhecido como inframundo ou plano infernal. Segundo essa linha de raciocínio, quanto mais próximo do plano material, mais densa, e menos divina, se torna a energia. Afirma-se também que o sétimo plano é desprovido de luz solar, sendo chamado de Reino da Noite. Ele recebe diversas denominações conforme a tradição: umbral, Sheol, hebraica, ou Kamaloka, hindu. Os seguidores dessas correntes acreditam que os espíritos que habitam os planos mais densos são ignorantes e mantêm suas consciências aprisionadas à matéria, incapazes de se desligarem completamente da vida terrena. Esse plano seria o lar de suicidas, cadáveres astrais, criaturas monstruosas e zoomórficas, mortos vulgares, sombras obscuras, feiticeiros, ás, magos negros e seus discípulos. A quimbanda brasileira reconhece parcialmente essa divisão, porém compreende que o sétimo plano é o local onde se concentrou o veneno da grande serpente, descrito na Gênese da quimbanda. Esse espaço foi criado para abrigar as fagulhas ígneas e edificar o império dos escolhidos. Nesse plano, de fato, existem as criaturas descritas e repudiadas por outros segmentos religiosos, pois a manutenção de um império exige trabalhadores cegos e facilmente manipuláveis, utilizados até não mais servirem aos propósitos de Vossa Majestade. Quando isso ocorre, tais almas são conduzidas através dos portais e resgatadas pelos chamados socorristas astrais, vinculados ao sistema escravocrata do falso Deus. O foco central da crença da quimbanda reside nos campos energéticos formados por feiticeiros, ás, magos negros e seus discípulos, chamados por nós de Exus e Pombagiras. São seres de inteligência elevadíssima, alimentados por forças que habitam dentro e fora dos planos cósmicos. São reis e rainhas que edificaram impérios simultaneamente conectados e autônomos,
conhecidos como 7 reinos da Quimbanda. É fundamental destacar que o reino obscuro não escraviza nenhuma alma. As almas atraídas para esse plano já se encontram em estados mentais de completa escravidão. O reino de Maioral não se destina a espíritos estagnados, feitos apenas para emitir energia de forma inconsciente. Ele pertence aos escolhidos, e àqueles que escolhem conscientemente a libertação por meio da força de Maioral e de seus guerreiros Exus. Os 7 reinos negros astrais possuem entradas diretas no plano físico. Por meio dessas passagens ocorrem as manifestações do povo de Exu na vida dos seres humanos. Cada indivíduo vibra em determinada frequência, atraindo, consciente ou inconscientemente, realidades e espíritos afins. O grau de conexão vibratória entre o adepto e os reinos determina a intensidade e a eficácia da atuação espiritual. Ao captar a energia de um Exu, independentemente do povo a que pertença, sua ação dependerá da descarga energética e da reconstrução física proporcionada pelo iniciado, por meio de assentamentos e pontos de força. Quando os reinos se manifestam no plano físico, são alimentados por correntes energéticas de escala superior. A força da natureza e a energia emanada por todas as pessoas, conscientes ou não, sustentam esses portais. Dessa forma, ações construtivas, corretivas ou destrutivas, bem como a recondução de espíritos aos planos correspondentes, dependem fundamentalmente da atuação de Exu. Para acessar qualquer nível astral, todas as almas devem passar pelos portais de um dos reinos de Exu. Neles, são avaliadas, julgadas e direcionadas conforme sua densidade energética e a obscuridade de seu mental. Desse processo, existem 5 vias possíveis de encaminhamento espiritual. Primeira via: condução aos planos astrais mais sutis. Ocorre com espíritos fortemente vinculados a estruturas religiosas sólidas da chamada falsa luz e que não apresentam grandes conflitos psicológicos. Esses espíritos emanam energias pacíficas, desprendem-se facilmente dos vínculos materiais e são conduzidos, como cordeiros domesticados, aos planos mais sutis para compor novas correntes. São espíritos cegos, cuja essência simboliza os homens de barro. Segunda via: arrebanhamento por socorristas astrais. Destina-se aos espíritos presos a dogmas e códigos éticos ou morais de forma reversível. Segundo a doutrina espírita, esses seres são encaminhados às chamadas colônias astrais de regeneração. Nesses espaços, espíritos considerados mais evoluídos, denominados socorristas, atuam na recuperação e no reequilíbrio das consciências, preparando-as para uma nova jornada reencarnatória. Quando aptos ao reencarne, esses espíritos são conduzidos a planos mais sutis, têm suas memórias ancestrais novamente aprisionadas e recebem uma nova jornada no plano terrestre. Ser condenado a vagar entre os mundos em busca de luz e evolução, com sua memória material esgotada. Espíritos repletos de frustrações, traumas e decepções tão agudas que os aprisionam em labirintos psíquicos fortíssimos. Vagam entre os mundos em busca de luz, e por vezes, não entendem que não estão mais entre os vivos, material. Constantemente em estados apáticos e letárgicos, cadáveres astrais, e submissos, não são objeto de desejo das correntes espirituais mais densas, contudo, são usados para determinados fins. Muitas vezes permanecem anos nesse estágio até encontrarem a força interior que os desperte ou serem conduzidos a um portal para buscarem apoio dos espíritos encaminhadores, socorristas. Ser escravizado como medida punitiva. Espíritos carregados de graves falhas que, ao longo da vida material, jamais buscaram respostas para o autoconhecimento e nunca observaram o lado espiritual, deleitando-se apenas com vícios mundanos e paixões desmedidas. Tais espíritos, cegos, conscientes ou não, tornam-se um estorvo para a evolução alheia por suas atitudes obsessivas, ações violentas e condutas insanas motivadas exclusivamente pelas paixões. Quando desencarnam, são capturados e passam a ser escravos de algum ser desagregador. Esse espírito pode, depois de muito sofrer e aprender, ser encaminhado para uma legião de Exu ou para um plano socorrista, quando não serve às colunas do povo da noite. Todavia, tais seres costumam permanecer no estado de escravo por muitos anos. Ser arrebanhado pelas sendas de Exu. Aprende a manipular as forças do plano astral, através de magia e feitiçaria, e, em certos casos, a
a burlar a lei de reencarnação, tida como uma das leis naturais de evolução. Como dito em outros textos, Exu, ou Catiço, é um título, uma honraria recebida por alguns espíritos. A senda de um Exu não é fácil. Para fazer parte de uma legião, o espírito deve superar aspectos pessoais, absorver o conceito de povo, abandonar traços humanizados limitantes e tornar-se agente de grandes mudanças. Esse título não guarda relação com a opção religiosa que a alma tinha antes de padecer na matéria. Não existe Exu pagão ou Exu cristão. Todos os seres, ao longo do ciclo reencarnatório, fizeram parte de religiões antigas. Foram pagãos e, em encarnações mais recentes, alguns integraram bancos de igrejas católicas, protestantes e mesquitas. A chama que o espírito carrega não é medida pela religiosidade de sua última encarnação, mas sim pelos impulsos emitidos ao longo e após a vida na matéria. Esses impulsos é que diferenciam a densidade dos seres e a senda espiritual a qual devem pertencer. Assim, o Exu que se manifesta na quimbanda diferencia-se dos espíritos que atuam na umbanda pela densidade que emite, pela forma de aplicar suas cargas, pelo grau magístico que ostenta, pela pluralidade de fontes energéticas, pelo posicionamento diante de leis e condutas e, principalmente, pela ação nos embates de polaridade. Apesar de compartilharem o título Exu, isso não significa que sejam iguais ou sequer parecidos. Exu é um nome, uma forma de reconhecimento, usada em diversas vertentes. Exus mais densos costumam ser erroneamente taxados como atrasados, por vezes chamados de quiumbas, termo incorreto, mas tal qualificação só revela desconhecimento. O título de Exu não é outorgado a seres despreparados. Embora o arquétipo seja mais agressivo, espíritos densos são poderosos mestres e guardam sua sabedoria para que não seja deturpada. Seres humanos não são iguais energeticamente. Portanto, mentores espirituais também não o são. Evoluir não significa abandonar os planos escuros e densos. A luz desperta individual e internamente. Existem Exus que são mensageiros e outros que são a própria mensagem. Os seres obscuros vivem a plenitude de suas existências em seus próprios abismos e são profundos conhecedores do astral. Moldam-se conforme desejam e atuam em consonância com sua carga energética. Esotericamente, entende-se que tais seres alcançaram o ápice de suas alquimias negras, obscureceram suas jornadas, romperam dogmas e, dessa forma, tornaram-se livres de vícios mundanos. A alquimia negra é o processo de obscurecimento da alma para possibilitar a ressurreição da luz verdadeira, aprisionada nos abismos internos. Os Exus, por meio da compreensão plena, escurecem seus egos, aniquilam os efeitos emocionais desordenados, elevam-se intelectualmente, dominam-se mentalmente e despertam o fogo interno antes aprisionado. Com essas faculdades despertas, trabalham e guerreiam para que os homens tenham desenvolvimento pessoal amplo e possam rasgar a venda que os impede de enxergar a verdade e evoluir espiritualmente. Os Exus também mantêm abertas as passagens entre o mundo material e o astral. Além de guardiões dessas entradas, são mensageiros da gnose que receberam e recebem continuamente. Esse aprendizado evolutivo transforma um espírito cerceado num glorioso arauto da escuridão viva. Incorporação de Exu. Incorporação, do latim incorporatione, significa entrar na composição de um corpo ou reunir-se a ele. No culto da quimbanda brasileira, como em outras matrizes afro, incorporar é permitir a um espírito desencarnado o uso parcial de um corpo denso, para que comunique sabedoria e desenvolva práticas magísticas. Tido como fenômeno mediúnico, a incorporação é um dos grandes fundamentos da quimbanda. Os espíritos desencarnados, ao compartilharem a matéria dos adeptos, produzem um amplo impacto no plano físico, fornecendo acesso a sabedorias que ultrapassam limitações corpóreas. Para os crentes, a incorporação é um momento sublime, repleto de poder e mistério. Ao contrário do que muitos alegam, a incorporação não é um fenômeno natural exclusivo de médiuns superiores. Não existem médiuns superiores, apenas pessoas com maior capacidade receptiva que facilitam o compartilhamento. Ainda assim, incorporar exige estudo, acompanhamento, dedicação e autoconhecimento. Existem etapas que podem levar anos para serem superadas. Sem uma estrutura adequada, o adepto cria confusões internas que podem resultar no abandono das práticas ou em transtornos psíquicos.
Requisitos para uma ritualística adequada. Para que a incorporação ocorra dentro de um rito bem conduzido, detalhes devem ser respeitados. Ambiente ritualístico energeticamente equilibrado. Corpo físico limpo de energias estagnadas. Estado mental controlado, harmonizado e focado na ritualística. Direcionamento correto das invocações e evocações para aproximação físico-espiritual. Condução ritualística exercida com dedicação e conhecimento. Corpo astral, centros energéticos e escudo. Partimos do pressuposto de que o corpo humano é uma casca que abriga uma fagulha, espírito. Esse invólucro denso possui um sistema elétrico que regula funções primordiais e é alimentado por duas fontes. A. Nutrientes físicos, comida e bebida. B. Nutrientes espirituais, energias. O corpo denso, por meio da movimentação energética, cria campos magnéticos que atraem ou repelem energias exteriores. Se o corpo não estiver em perfeita harmonia, o desequilíbrio energético causa males e pode até originar doenças crônicas. Esses campos magnéticos são regulados por centros energéticos localizados entre o corpo e o campo magnético. Esotericamente chamados de chakras, são vórtices de vitalidade que vibram em pontos estratégicos do corpo. São 7 os principais centros, correspondendo às 7 glândulas principais do ser humano. O espírito encarcerado na casca possui também um corpo astral, cuja sutileza ou densidade varia conforme descargas emocionais e influências de desequilíbrios nos campos magnéticos. Experimentos indicam que é possível medir aspectos do campo magnético, o que aqui chamamos de escudo, através de tons de cor e intensidade luminosa que o mesmo emite. Contudo, acreditamos que cor e luminosidade não determinam, por si só, a intensidade do escudo. A quimbanda brasileira fundamenta-se em despertar fagulhas ígneas no espírito e fortalecer ações por meio do culto de Exu. Essa via evolutiva trabalha o escurecimento alquímico da alma, tornando impraticável avaliar um escudo energético por padrões pré-determinados. O escudo de um adepto segue a cor que seu espírito vibra e está intimamente conectado à sua relação elementar. O escudo energético e a simbiose com o mentor Exu. A alquimia espiritual faz com que o escudo proteja os adeptos de energias nocivas e fortaleça o processo de simbiose com seu mentor Exu, pois ambas as energias passam a compor a proteção. O escudo não se torna um entrave para a incorporação, nem para outras formas de contato, uma vez que é formado tanto pela energia produzida pelo corpo astral do adepto quanto pela emissão energética contínua do mentor Exu que o acompanha. Ressaltamos que o mentor Exu também corrobora com a filtragem das energias que alimentam o corpo astral, bem como com a descarga das mesmas. Esse processo garante o bom funcionamento dos vórtices energéticos, chakras, e um estado evolutivo contínuo que, ao longo dos anos e mediante forte desejo, afasta a possibilidade de descargas emocionais de qualquer natureza. Todo comportamento excessivo por parte do adepto pode comprometer esse escudo. Não se trata de cercear a vida, mas de equilibrar as paixões. As descargas emocionais descontroladas são tão poderosas que destroem a proteção e abrem espaço para a invasão de energias imundas no corpo astral. Por esse motivo, a quimbanda brasileira não estimula o uso de entorpecentes nem corrobora práticas magísticas que provoquem cegueira espiritual. Quando um adepto inicia o processo de incorporação de seu mentor Exu, o escudo deve estar completamente aberto para a vibração dessa energia. Esse processo deve começar a partir do momento em que o adepto compreende a ação astral e física de seu mentor, bem como a força dinâmica e receptiva envolvida nessa prática. Com essa ciência, a incorporação passa a ser estimulada por meio das giras de desenvolvimento. Essas giras, rituais destinados à incorporação, têm como finalidade harmonizar a energia do escudo do adepto com as descargas do Exu. À medida que o adepto participa dessas práticas, o escudo vai equalizando ambas as energias, até que a simbiose energética esteja completa. A natureza da incorporação. É fundamental compreender que incorporar não significa que o corpo físico seja tomado por outra energia, mas sim que dois espíritos compartilham, de forma dividida e consentida, a mesma matéria. Como dito anteriormente, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, princípio associado chamada teoria do contato de Isaac Newton. Essa prerrogativa sustenta que, para ocorrer a incorporação plena, o
O espírito residente na matéria densa deve ceder espaço para que o espírito desencarnado possa fazer uso do corpo, caracterizando uma espécie de posse consentida. Contudo, o espírito não se ausenta completamente de sua matéria. Ele apenas se desloca, permitindo que outro compartilhe temporariamente suas funções humanas. À medida que o adepto se desenvolve, o Exu passa a ocupar maior espaço nessa relação, atuando profundamente no tronco cerebral. Com isso, os níveis de consciência do médium diminuem, e a posse consentida ocorre com maior amplitude. As 3 fases da incorporação. Quase todos os adeptos atravessam 3 fases ao longo dessa jornada evolutiva. 1. Incorporação consciente. O adepto sente claramente a presença do espírito em sua matéria, porém mantém plena consciência de seus atos. Costuma vivenciar dúvidas e dificuldades em permitir que o espírito invocado se expresse livremente. Muitas vezes, por desconhecimento do processo evolutivo, rejeita a sensação ou acredita tratar-se de algum transtorno psíquico. Esse estágio exige intensa tutela dos dirigentes, tanto para desenvolver o adepto canalizador quanto para acolher o espírito Exu em sua função. O principal perigo dessa fase é a manipulação, razão pela qual se recomenda que adeptos nesse estágio não realizem consultas de qualquer natureza. As giras de desenvolvimento, o oferecimento de alimentos energéticos nos pontos de força adequados, os banhos de ervas e os ensinamentos esotéricos tornam esse estágio mais brando e seguro. 2. Incorporação semiconsciente. O adepto ainda possui consciência, porém perde sua plenitude. O espírito passa a ter maior espaço para falar e trabalhar com suas forças. Recomenda-se que, ao atingir esse estágio, seja realizado o assentamento do espírito. Muitos adeptos permanecem nessa fase por longos anos. 3. Incorporação inconsciente. Durante a incorporação, o adepto perde completamente os sentidos, permitindo que o espírito os ocupe integralmente. Nesse estágio evolutivo, o Exu pode ser testado pelo dirigente, se necessário, para assegurar que nenhum dano físico ou emocional seja transferido ao médium. Trata-se da meta final do desenvolvimento, pois não há possibilidade de interferência consciente no trabalho espiritual. Quimbanda, uma única estrada. Muito se especula sobre direita e esquerda nas práticas ocultistas. Consideramos importante compreender a origem dessa dualidade e sua limitação. Sem aprofundar excessivamente em linguagem científica, utilizamos algumas informações para elucidar o aspecto racional e irracional presente em todos os seres humanos. O cérebro humano divide-se em 2 hemisférios, que interagem por meio de feixes de fibras, sendo o corpo caloso a principal via de comunicação. O hemisfério direito comanda o lado esquerdo do corpo, e o esquerdo, o lado direito. Filósofos e cientistas afirmam que o hemisfério esquerdo concentra grande parte da lógica, fala, leitura, matemática, análise e certos tipos de memória. Já o hemisfério direito abriga a imaginação, a fantasia, a intuição e a síntese. Assim, ao identificar uma figura, o lado esquerdo define forma, nome e função. O direito a percebe de maneira ampla, sem limitações funcionais. Um adulto, ao ver um prato, reconhece sua forma, nomeia-o e entende sua função. Uma criança, porém, pode enxergar o mesmo prato como um volante e sair dirigindo pela casa. O objeto deixa de ser uma função fixa e torna-se apenas uma forma. Na quimbanda brasileira, o hemisfério direito exerce papel fundamental, pois rompe formas rígidas e abre as portas que conectam aos mundos astrais. Ferramentas, pontos riscados e outros elementos só são plenamente compreendidos quando vistos de forma ampla, revelando suas qualidades ocultas. Dons artísticos, música e meditação também se relacionam com essa liberdade mental. Essa compreensão ajuda a explicar a associação simbólica entre práticas de mão direita e mão esquerda no ocultismo, assim como o medo histórico do lado intuitivo e sombrio da psique humana. Esse temor gerou uma levofobia, na qual o lado intuitivo passou a ser visto como maligno. Não por acaso, a palavra latina sinister, que significa esquerdo, foi associada ao demônio. Essa construção histórico-religiosa buscou extinguir a imaginação, limitar a concentração e adestrar para a obediência. Anjos, deuses e santos foram vinculados à direita, o diabo, à esquerda. Aqui,
A palavra mão simboliza caminho evolutivo. A quimbanda brasileira rejeita essa limitação. Não existem barreiras externas à ascensão espiritual. Não há direita ou esquerda, mas uma única via de polaridades distintas que precisam ser equalizadas enquanto os espíritos permanecem no plano cósmico. Exus e pombagiras não estão à direita nem à esquerda. São uma armada, um embate contra a inércia e o comodismo energético imposto pelo falso Deus. Ainda que o cérebro seja dividido, ele jamais opera de forma isolada. Todo descobrimento nasce da união entre pensamento e imaginação. Quando alguém encontra na quimbanda o brilho de sua jornada, abandona conceitos estagnados e mergulha no abismo do desconhecido, onde a expressão máxima denomina-se maioral, essência unificada, sem divisões, tabus ou fobias históricas. Se fosse necessário separar caminhos, não seriam direita e esquerda, mas liberdade e cativeiro.